Começamos a gravar, começamos a rir. Cuidado quem está com chimarrão. Muito bem, muito bem, muito bem. Yeah! Check. E vamos começar nosso estudo risonho. É um estudo que a gente ri, não é um estudo sério. É um estudo engraçado. Gente, ambiente seguro e prática do yoga do riso e o riso. Parece até uma coisa assim meia contraditória, né? Pô, o cara está falando de coisa segura, por que tem... Que história é essa de segurança com riso? Eu vou contextualizar, trazer como é que eu tomei contato com esse termo ambiente seguro, que agora recentemente apareceu na Semana do Riso como segurança psicológica, tá? E aí vocês vão ver que tem uma relação que já começa a se aproximar do riso e eu vou fazer uma provocação para a gente mergulhar um pouco mais, tá? Eu fiz um curso chamado Trauma Release Exercises, TRE. E foi nesse contexto a primeira vez que eu ouvi falar de ambiente seguro. É uma técnica que ela é feita para ajudar as pessoas a liberarem traumas e condições de estresse profundo. E nesse curso eu entrei em contato com essa coisa chamada ambiente seguro, porque os terapeutas que davam o curso, eles explicaram o seguinte, que para a pessoa poder abordar conteúdos que são difíceis para ela entrar em contato, porque ela tem uma condição traumática, então é como se fosse enfiar o dedo numa ferida para limpar a ferida e poder sarar, só que falando psicologicamente, essa pessoa tem que confiar na outra. É como se você pedisse para sua mãe fazer um curativo para você. Você não vai deixar qualquer pessoa, nem a qualquer momento, meter o dedo na sua ferida. Então, você tem que estar numa condição tal que permita você ter coragem de acessar aquela circunstância, isso falando psicologicamente. Tá? Aí, primeira coisa, tem a ver com estresse, e a gente já viu aqui nos nossos estudos que o riso está diretamente relacionado com estresse. Então, se o ambiente seguro está relacionado com estresse, também deve ter alguma relação com o riso. É isso que a gente vai começar a burilar aqui. Por que isso deveria ser de interesse para o líder de yoga do riso? A gente, quando está lidando com riso, a gente tem um desejo de transmitir aquele benefício que a gente recebeu através do riso para as outras pessoas. Mas será que essas pessoas estão preparadas? A gente também já viu que, culturalmente, a gente tem dificuldade para acessar o riso. E eu vou colocar de uma forma... Eu pergunto para vocês, o ambiente acadêmico é um lugar seguro? É um ambiente seguro para você dar uma gargalhada? O ambiente de trabalho é um lugar seguro? Você se sente seguro de chegar perto do seu chefe ou do seu professor
lá da sua pós-graduação, chegar para ele, bom dia. Você se sente seguro? Da mesma forma, as pessoas que, de repente, ouvem falar de yoga do riso, será que elas têm segurança para chegar e rir? E será que você pode propor isso para ela de qualquer forma? Será que essa proposta vai ser bem aceita? A gente já falou aqui das dificuldades de você formar grupo, de você manter o grupo, porque às vezes a pessoa vem, começa a frequentar um grupo contigo e daqui a pouco ela sai. E aí você começa a entrar em aspectos já mais profundos. Porque quando você fala de ambiente seguro, qual é o ambiente seguro que você está falando? O interno ou o externo? Tá? O externo é esse que, de repente, o yoga do riso até começa a proporcionar. Ele começa a proporcionar na medida que você está sujeito. É um ambiente que todo mundo está ali para rir. Tá? Mas nem sempre a pessoa vai identificar de imediato esse ambiente seguro, porque, na verdade, hoje em dia é online, um monte de... Você chega num ambiente que são várias pessoas que você nunca viu numa telinha, então você não tem uma capacidade de análise ideal, porque você não sabe exatamente com quem você está rindo ali. Você tem a segurança de estar na sua casa, mas você não sabe com quem você está rindo. E aí depois tem um ambiente interno, porque quando você começar a rir, você vai começar a mobilizar suas emoções, vai começar a mobilizar teu corpo e vai começar a mobilizar, de repente, os seus conceitos internos, tipo, rir é coisa de bobo. Você vai acessar isso. E aí você começa rindo, daqui a pouco, peraí, por que eu estou rindo? Você começa a se questionar. E isso pode fazer com que você deixe de rir. Então, quando você se autodenomina líder, você precisa ter a capacidade de proporcionar. Você não vai fazer com que a pessoa fique, nem vai fazer com que a pessoa ria, mas você tem que proporcionar ambiente seguro para que essa pessoa tenha a possibilidade de se manter rindo. Eu acho que já a partir do que eu já elaborei aqui, senão fica uma fala chata, eu já estou até cansado de ficar ouvindo minha voz, eu vou abrir um pouquinho para ver se vocês gostariam de participar. Vai, então vai. Eu? Vai, Annelise, você botou esse dedo lindo aí. Eu tô, porque a minha especialidade é trauma, né? Trabalho com isso na clínica e levo na clínica a filosofia dessa musculatura do riso e do sorriso, né? Que eu trabalho apropriadamente com sorriso. E é uma forma de conceituar aspectos da civilização, de regras civilizatórias, né? O riso é uma coisa séria aqui tratado. E ele não é construído no imaginário social como uma coisa séria. E ele é combatido, inclusive, como qualquer coisa que degenera, né? que é pejorativo. Porque ele desconstrói o tempo inteiro a ordem do momento. Quando a gente realmente ri com naturalidade, espontaneidade, é diante de uma coisa que saiu da ordem ali, né? Que dá um impacto. E na especialização do trauma, a gente percebe assim, todo trauma é um estresse que a pessoa viveu, mas nem todo estresse vira trauma. É uma situação muito intensa, inesperada, e que a pessoa ela não se dá conta que ela está sozinha por decisão, ela se sente muito sozinha, porque na realidade, nós estamos sozinhos diante de qualquer coisa. É nós e todos os nossos conceitos, qualquer coisa, porque são segundos de reação diante de um alarme, de uma situação inesperada. Então, com aquelas 3 reações, lutar, fugir ou ter que passar pela situação,
O trauma é quando tem que passar pela situação e a pessoa não percebe que não integrou e não digeriu fisiologicamente. E aí o Peter Levine foi estudando essa fisiologia do estresse e se chegou então ao TRE, que é a expressão no corpo de uma memória antiga ou trauma recente que o corpo ainda não liberou. E isso fica permeando a vida da pessoa a vida toda, enquanto está registrado aquilo, corporalmente, biologicamente, psicologicamente, vão pelo menos os 5 corpos, como eu chamo, envolvidos, né, nesses aspectos. E o corpo reclama mesmo, o corpo adoece, o corpo tem sintomas sutis da respiração. Então, no ambiente seguro, eu consideraria o ambiente seguro através do interno e do externo. A pessoa, dentro de si, vai construindo um espaço seguro com o outro, fora de si, para ir abordando esse lugar que ela, às vezes, nem sabe, William. Ela vai lá para rir nesse conceito que a sociedade prega, da chacota, do sarcasmo, da ironia, e chega lá e não é nada disso. Então, o líder, estando muito seguro com esse lugar, ele já passa a segurança, porque vai abrir uma caixa de Pandora na pessoa. Ela vai acessar o que o organismo dela e o psicológico dela se organizou tão bem para sobreviver, né? Porque fica em estado de sobrevivência. Então, acho que tratar disso como uma instrução, um preparo de que isso vai acontecer e que pode vir muitas coisas e poder contar com o líder pós-sessão, talvez seja uma coisa de dar segurança e a pessoa perceber isso e ter maneira pós-sessão para a pessoa saber que vai lidar com esses residuais emocionais que vão aparecer no contexto, porque é fora de lógica o que o trauma mostra, se expressa, é fora de lógica e é essa lógica que a gente é tão treinado a fazer associações que faz a pessoa não saber que tem trauma, porque às vezes é a força de uma mensagem, o homem de saco vai te pegar para fazer um controle para limitar uma criança na infância. Ele pode ver um saco de papel e achar o trauma dele, acessar o trauma e ter medo de saco. É uma coisa que não tem lógica, às vezes nem sentido com a história. Então é por aí. Então, tenho dito. É sempre bom, né, cara? O que acontece? Com a fala da Annelise, ela veio me lembrando de outra coisa. O que acontece, dentro do ponto de vista que eu já andei pensando aqui? Segurança, ela está ligado à questão do medo, tá? Você, quando está com medo, você está inseguro. E, ao mesmo tempo, o riso, o oposto do riso é a seriedade. Só que se você analisar seriedade e medo, elas têm alguma conexão. A pessoa séria é aquela pessoa que quer ter o controle. E só quer ter controle quem tem medo, porque se você não tem medo algum, você não tem nada a perder, você é livre. Entendeu? Então, uma pessoa séria é uma pessoa que, de alguma forma, tem medo. E outra coisa que a Annelise me chamou a atenção também foi a questão do social, que você está sozinho nos seus traumas. E, cara, na verdade, trauma, estresse, tudo isso faz parte de uma formação que ela é dinâmica. Você, horas, está traumatizado, a hora você está com medo, mas você vai superando essa coisa, você vai nos ciclos, vai se modificando. O que acontece é que, justamente em função dessa coisa do controle, a gente passou a ter mecanismos sociais de controle que levam a própria sociedade a ir contra o indivíduo. Então, você tem uma sociedade hoje em dia que ela é traumatizante. E cabe ao líder, aí eu vou voltar à questão da liderança, cabe ao líder proporcionar um ambiente seguro no qual a pessoa não se veja diante dessa sociedade que está aí,
que, na verdade, vai promover bullying, que vai promover uma série de coisas que vai reforçar os traumas e os medos dessas pessoas e vai reforçar a necessidade de controle. E, com isso, o enrijecimento. E aí, cara, ninguém vai rir, porque rir é uma expressão que ela é solta, ela é leve, ela precisa dessa condição de leveza para ela poder existir. Eu diria outra coisa, William. O riso traz a sensação, o resultado é leveza, mas o ato não é. É estressante. E uma sessão de yoga do riso vai ensinar cerebralmente e corporalmente o corpo a sentir o estresse, que nem todo estresse é trauma. Então, vai aprender a relaxar. A essência cerebral é essa, tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. A palestra do Marcelo Ritson, quando falou para nós, bem direitinho, aquela equilibração, aquela gangorra diária, né, que a gente Sim. fica vivendo. Então, na prática é isso, aprender a ter tensões, muito tensões, o corpo ter toda aquela... Porque uma sessão de gargalhada cansa de tão estressante que é. Mas, depois daquilo, o resultado é leveza e poder respirar e aí integrar, fazer a parte da acomodação e integração, que falta no sujeito que está muito ligado na tomada 320 volts. Ele não consegue metabolizar tanta informação, não consegue relaxar e integrar. Então, após a sessão, é uma integração. E aí cabe muito bem em sala de aula, em universidades, em ambiente acadêmicos, porque a leveza traz a propriedade de fazer a integração das novas informações que também estressam o aparelho cerebral muito. Informação dói, conhecimento cansa e dói. Enrijece. Foi muito bom você ter falado de relaxamento, Annelise, porque a leveza está associada ao relaxamento. Só que um relaxamento excessivo também não vai produzir bons resultados. Na verdade, o que é necessário é que haja esse fluxo. A liberdade, eu acho que está justamente nessa capacidade de você mergulhar no estresse, na tensão, depois vai para o relaxamento e depois, como você falou, você integra as duas coisas. E o riso, ele realmente é estressante. Se você analisar bem, a meditação do riso é uma meditação que é uma catarse. E o que é uma catarse? Se não é você desestruturar para você poder estruturar de uma outra forma. Entendeu? Então, mas isso tem que ser feito de uma forma para que haja essa catarse, para que haja até o próprio riso. Não precisa chegar nem ao nível da catarse. Para que haja o riso, há necessidade de um ambiente seguro. Também outra coisa que quero puxar é a coisa do sorriso. Minha parceira está aqui sempre para me lembrar do sorriso, de falar do sorriso, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem tratado pouco e precisa tratar mais. Porque dentro da proposta de ambiente seguro, o sorriso cabe que nem uma luva, porque às vezes a pessoa não está capacitada para rir, que já é um aspecto mais profundo, que mexe com o corpo como um todo, mas ela tem a capacidade de simplesmente movimentar e começar a liberar o riso através do sorriso. Entendeu? Então, o sorriso em diversos aspectos. Para o idoso, eu acho melhor. Para a gestante, eu acho melhor. Pelo menos para que você comece. E tem certas circunstâncias que vai ser condição de sobrevivência. O cara que é um cardiopata, se cair na gargalhada, vai cair sentado lá dentro do caixão. Não adianta. Entendeu? A gestante, se começar a rir lá pelo 38º, de repente vai ter um parto prematuro. Então, você tem que ter o sorriso ou o riso leve como uma possibilidade. Agora eu vou abrir, depois vou fechar minha matraca aqui. Só que eu não percebi quem foi que levantou a mão primeiro, se foi a Janete ou era Irailde. Foi tu, Irailde? Então fala, minha querida, bom dia.
Bom dia. Hoje eu estou muito animada com essa discussão. Eu estou em formação, né? Tenho 6 meses de acesso a essas ferramentas todas, né? E eu me vi na colocação que vocês fizeram aí, no sentido assim de que em todas as sessões que eu lidero, eu geralmente fico num impasse entre a entregar minha prática e, com isso, favorecer para que as pessoas também se entreguem, enquanto liderança, né? Porque a gente sai um pouco dessa palavra, mas a gente acaba indo para esse lugar, numa sessão, e, ao mesmo tempo, eu fico pendendo nessas duas vertentes, entre me entregar para a prática, me divertir com fazer e conduzir as pessoas, né? Fazer um ato de permissividade para que as pessoas também se entreguem e estar nesse lugar de condutor, que é um lugar que requer uma autorreflexão constante, no sentido assim, o que o meu fazer está promovendo nesse espaço, nesse momento. Então, é uma inquietação que tem tomado conta de mim, principalmente porque eu estou iniciando um clube para as pessoas da minha cidade e, assim, na vontade, na inexperiência. Então, eu fico me perguntando sempre isso. Como é que é isso? Como é que é? Porque a gente, às vezes, tem acesso a outras ferramentas em outros espaços de formação que nos ajuda nesse processo reflexivo e até mesmo nessa aquietação e no encontro desse lugar onde é confortável estar facilitando. Mas aí eu penso na diversidade de colegas também que atuam e penso até mesmo assim numa preocupação com não sei se é profissão, né? De facilitador, sabe? Com esse lugar social dessa pessoa que vem para facilitar, né? E aí eu tô nessa, assim, isso está na minha cabeça há um tempo, e aí eu chego aqui e é bem isso mesmo que a gente está colocando, né? Então, assim, eu queria que vocês me ajudassem nisso, assim, vocês já tem alguma referência segura para esse lugar? Não sei se eu fui clara, mas é isso, assim, eu estou muito inquieta com esses pensamentos. Janete e Délia, se vocês me permitirem, eu achei muito pertinente essa fala da Irailde. Durante a sua fala, que eu acho super importante, porque é justamente o papel do facilitador. Então, a gente está entrando agora onde a gente é necessário. A minha visão durante a sua fala é o seguinte: existem as duas coisas são necessárias e, embora pareçam contraditórias, ou seja, você está se entregando ou você está controlando? Na verdade, eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar com a Annelise, que é a questão do estresse e do relaxamento. É um fluxo constante e dinâmico no qual você vai estar relaxando quando você se entrega, quando você deixa o riso vir frouxo para que você emane essa alegria para a pessoa, porque tem aquela história do neurônio espelho, ou seja, a pessoa vai assimilar de você aquilo que você está de dentro de você emanando. E também tem a tensão do controle do grupo, de você estar sendo responsável pelo aquele ambiente. Só que não tem nada errado, porque no começo é difícil como tudo, e é um processo. Então, à medida que você vai vivenciando essa alternância de relaxamento e tensão, controle e entrega, as coisas vão se ajustando e um ritmo vai surgindo. A coisa vai se aperfeiçoando. Eu acho que é nesse sentido. Quer falar alguma coisa, Annelise, sobre esse aspecto? Senão, eu vou passar a bola para a Janete. Vai, querida. Eu tô, Janete. Bom, pessoal,
eu sou líder e eu conheci e entrei no mundo do riso em fevereiro. Então eu sou assim, tipo, novíssima nessa história. E ao contrário da Iraildes, eu não tenho essa preocupação de saber se eu estou fazendo certo, saber se eu estou fazendo errado. Porque de todas as terapias que eu faço, de todas as terapias que eu entreguei, essa é a que me faz eu me sentir mais à vontade. Porque há um tempo atrás já, eu me dei conta que, para mim, o caminho certo, o termômetro do caminho certo é a alegria. Se não tiver isso, para e olha tudo e muda o rumo ou acerta o que tem para acertar para ficar confortável. Então, assim, eu tenho feito sessão de yoga do riso. Eu fiz para 2 grupos presencial, tá, gente? Eu fiz para 2 grupos de recicladores. E onde eu cheguei, eu sabia que a situação era extremamente caótica para eles, tá? Porque tinha, assim, situações muito traumáticas, muito difíceis. Mas a gente foi e entrou devagarinho e a gente fez a nossa prática e na volta, no feedback, foi muito especial. E pessoas que a gente não tinha nem noção de como que ia receber isso, fez questão de dizer, nossa, volte, a gente precisa disso. Então, eu não sei até que ponto que a gente tem que focar na ação do outro. Acho que a gente tem que focar muito mais no que a gente está entregando para esse pessoal. Porque está todo mundo muito engessado, está todo mundo muito dentro da caixinha. Nós fizemos sessão para 40 calouros que estavam... Não, a primeira foi 12 estudantes que estavam voltando para a aula presencial na universidade. E foi muito especial a reação deles. No dia seguinte, a gente recebeu os calouros, uma parte da educação física e uma parte da engenharia civil era. E dava, assim, gente, 40 pessoas. E a forma como a gente organizou isso, eu acho que é bem importante observar. A gente estava num ginásio e a gente tinha que respeitar os cuidados da pandemia, né? Então, máscara, distanciamento, todo aquele esquema. E daí, assim, ó, as pessoas com perfil mais sério se comportaram de uma certa forma que nos surpreendeu até, porque tiveram pessoas que simplesmente não se mexeram. E daí depois, e outras participaram, sim, efetivamente. Mas daí, assim, ó, a gente fez a nossa sessão do jeito que a gente programou, acabou, foi embora, tudo certo. Só que depois a professora, que é daqui, nos trouxe o retorno. Aquelas pessoas que não se mexeram se manifestaram, eram coisas que é possível fazer diferente para se sentir. Então, eu sei até que ponto que eu tenho que sempre me preocupar. No curso Marcelo Lujan, eu achei muito especial. Quando ele diz assim, não importa como que a tua plateia reagir, importa você analisar o serviço que você entregou. Então, assim, ó, se eu fiz o meu melhor, algum resultado vai ter lá. Mas eu tenho feito isso para entregar para as pessoas a alegria que eu acredito que é o melhor remédio do mundo.
sabe? Claro que vai mexer lá no porãozinho, claro que eu vou ter que prestar atenção na reação das pessoas, sabe? Tem um espaço onde eu trabalho, que é um espaço de yoga. Quando eu comecei a fazer yoga lá, ninguém falava alto, era tudo muito quietinho, era tudo muito comportado. E eu sempre fui barulhenta, né? Daí eu dou abraço, eu canto, eu dou risada, eu convido as pessoas para dançar. Hoje, quando eu naquele espaço, eu trabalho também, todo mundo vem abraçar e muda o clima. Inclusive, nesse espaço agora, a gente já trabalha yoga do riso como um dia de meditação. Tinha meditação todas as segundas-feiras online, às 7h30. E daí agora a gente tem trabalhado com yoga do riso. As pessoas têm pedido yoga do riso, porque a maioria sentiu mais efetiva a meditação com riso do que a meditação quieta. Então, assim, vamos olhar bem com carinho, não os monstros que tem fora, o que nós vamos entregar para liberar os monstros deles. E que o riso seja para a gente se curar. Muito mais do que curar os outros, né, gente? Isso, pessoal. Janete, eu concordo com você em parte, até porque você mesmo, no começo da sua fala, você falou em cuidado. Então, essa coisa de você estar focado no que está sentindo dentro para transmitir fora. Primeiro que essa coisa de dentro e fora é de difícil definição, tá? E até porque aqui a pessoal a maioria já deve ter essa questão de saber que o que toca em um para outro já é diferente. Então, quando tem gente que vai olhar para dentro e vai enxergar o que está fora já naturalmente, ela não precisa nem olhar, achar que está olhando para fora, ela olha para dentro e já vê o que está fora. E tem gente que tem essa segurança, eu estava olhando, gente vê que tem dentro, você né? e a Adélia estão juntinhas aqui comigo. Aí que está, cara, o ambiente seguro é uma coisa muito, como é que se diz? Com pouca definição. Porque, por exemplo, eu não estou nem saindo da minha aldeia aqui, de onde eu moro. Eu só saio para ir no mercado de manhã cedo. A Adélia está rodando Santa Catarina toda. Você, pelo que eu estou vendo, também não está parada. Então, você vê o seguinte, o meu ambiente seguro é mais recolhido. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir transmitir segurança num lugar que eu estou saindo de casa, pensando nas coisas da pandemia. Então, é uma coisa complicada, não é fácil você elaborar o que é dentro, o que é fora, como é que é o processo ideal. Não existe processo ideal, existe processo. Mas é bom que você relate como é que acontece contigo, porque a gente está aqui justamente para trocar, porque isso me estimula a, de repente, me entregar um pouco mais. Mas não que eu vá dizer que o certo é você olhar para dentro, o certo é você só aplicar a técnica. Não, a técnica, conforme me esqueci o nome agora, acho que é Elaine falou, a própria técnica vem evoluindo. Então, eu acho que hoje em dia a técnica do Madame Kataria ela é muito boa porque ela é feita de uma forma que você não tem que ficar se preocupando tanto em criar esse ambiente seguro. Ela já tem uma segurança estruturada. Mas se você analisar, se você também não tiver esse ânimo que você falou, e o que a Aildes também falou, desse ânimo interno, se você achar que aquelas brincadeiras são meio barro, meio tijolo,
não vai funcionar, não. Então, até... Mas daí eu acho que assim, ó, não vai funcionar porque eu estou pregando moral de cueca. Eu tenho que me curar primeiro com o yoga do riso. Se eu acredito nisso e se eu quero trabalhar, eu tenho que me curar com ele. Eu tenho que rir até que limpa para que eu me sinta à vontade rindo, incorporando o riso no meu dia a dia como uma coisa natural, sem ter que exercitar, eu acho. Vai ter que virar hábito. Não, eu também concordo que precisa Entende? virar hábito. Por isso que eu acho que essa preocupação Eu estou entendendo o que você está falando, só que não é tão simples assim como a gente gostaria que fosse. Você pode acreditar na técnica e mergulhar, porque, cara, isso está muito relacionado no que eu acredito. Aliás, tudo está relacionado no que você acredita. Se você acredita na técnica a ponto de que você vai mergulhar e você acha que, independente do que você pense, a técnica vai dar conta, ótimo. Agora, se você é uma pessoa que é racional por conta do teu histórico, de uma coisa que antecede até o teu nascimento, você é muito racional, quanto mais você entrar na técnica, mais, cara, muita gente sai. Não vou dizer que vai sair, não. Muita gente sai porque mergulha na técnica. Mergulha e acha cada vez mais sem graça. Eu vou ser sincero, eu acho aquelas brincadeiras do Madame Kataria chata pra caramba, porque muitas delas, só para você ver, eles, dentro da teoria do riso, diz que o riso é uma coisa cultural, não fala? A gente já estudou isso. Pô, tá cheio de brincadeira lá que... muito bem, Isso é coisa de americano. É a nossa cultura, mais ou menos, porque a gente é totalmente contaminado. Bowling dance. O que tem a ver o bowling dance? Que acha graça nisso? Tudo bem. Não precisa de riso, cara, não precisa, como é que se diz, de humor, de comédia, de... Motivo de pensar. Eu vou dizer para você o seguinte, pode até não precisar de comédia e de piada, mas de humor é necessário, porque o humor, dentro da minha visão, não é esse humor que é tratado geralmente. O humor é teu estado de espírito. Se você não tiver estado de espírito para rir, você não vai rir. Ou, talvez, se você chegar num nível tão profundo, o riso vai... Mas isso aí é só para os iluminados, tá? O riso é aquele que transcende os estados de humor. Você transcendeu todas as emoções, mas o que inicialmente promove é o próprio estado de humor. Alguma coisa promove um mecanismo de disparo que faz com que você se libere de um estado de humor para ir para outro estado de humor, que é a alegria. A alegria é um estado de humor. Will, mas daí a importância da gente fazer isso virar um hábito. Exercitar até incorporar. Sim, cara. Sabe? Porque assim, ó, se tu tá num estado e tu quer ir passar para o outro, tu tem que começar pelo finge até que atinge. Sim. Porque as substâncias boas que vão ser produzidas que vão melhorar. Isso é um aspecto, e eu concordo com você. O outro aspecto é você fazer o riso através da técnica do Madame Kataria. Mas a gente tem a liberdade de mudar as brincadeiras, de fazer diferente. Exatamente. Eu também acho que você precisa ter o hábito, você tem que... Ou você acredita no... Resumindo, ou você acredita no riso, ou não acredita no riso. Tá? Aí a gente já está extrapolando um pouco da questão da técnica do Madame Kataria. Então, é bom a gente... Eu queria dizer uma coisa. Hã?
Ela está falando uma coisa importante, a Janete está falando em habituar. Habituar é tornar as ligações sinápticas fortalecidas entre um neurônio e outro. Isso é fortalecer conexões novas entre as resoluções da atenção e do relaxamento. É isso que vai acontecer. Então, é um habituar. Depois que adapta nosso organismo, o nosso grande poder na humanidade de dominar toda a natureza, foi isso, a adaptação. Então, habitua, adapta, e aí tem que ter estímulos contínuos para mudar essa adaptação. Você não entra numa zona de conforto e perde uma graça, digamos assim. E o estado de alegria é diferente de ter alegria constantemente. Isso é muito peculiar que ela trouxe. Ter um humor de alegria é algo mais positivo frente aos medos, aos estresses, às raivas e às iras, de uma forma que pode sair daquela estimulação, daquele gatilho da situação que veio, porque já tem essa habituação de relaxar através das técnicas da respiração e da musculatura do riso, e usar até a musculatura da gargalhada, que é abdominal. Então, é um constante exercício, sim, de promover essa habituação e trazer isso aí, que não é só alegria. O nosso grande problema na humanidade é que estão ensinando as pessoas que não pode rir, né? Não pode sentir medo, não pode sentir isso. Pode e deve, faz parte do mecanismo de sobrevivência, todas as emoções. Annelise, tá perfeito, Annelise. Sabe que a partir da tua fala e da fala da Janete, você precisa criar o hábito de rir constantemente. Só que criar outros caminhos neurais. Constantemente o riso, você vai exercitar também, ao mesmo tempo, o hábito de rir para si mesmo e o hábito de rir para os outros e estar gerando, como é que se diz? Sendo responsável pelo grupo. Você queira ou não, cara, ou você está na liderança ou você não está na liderança. Até porque esse papel acaba se alternando durante a prática. Você vai perceber que alguém vai querer assumir um papel e você vai ter que ter aquela capacidade de abrir espaço para isso. E aí você resgata a tua liderança e a coisa vai fluindo. Então, esse aspecto interno e externo, ele precisa ser, através do riso, experimentado continuamente, até que você faça com que isso seja um fluxo. Até que você tenha uma intimidade para poder lidar com essas coisas. E não adianta, não tem uma receita de bolo. Você vai dizer, mas você precisa primeiro experimentar em si mesmo, você precisa trazer o riso para dentro de si, para depois entregar para os outros. Tá, mas esse trazer o riso para dentro de si é único. Cada pessoa vai experimentar essa alternância do que está fora e do que está dentro de jeitos diferentes. Entendeu? É só essa questão. E agora, eu concordo contigo que sem rir não vai a lugar nenhum. Se não acredita no riso, vai fazer outra coisa, porque o riso não é o teu caminho. Agora eu vou deixar a Délia falar, tadinha, que ela já está com a mãozinha. Pode baixar a mão, Délia, que você já deve estar até com cãibra aí, de tanto ficar com a mão levantada. Tá bom. Não, eu queria... São várias as coisas. Agora vocês falaram e eu quero me referir a várias coisas. Primeiro, isso que a Annelise falou agora, eu acho que se chama criar novos caminhos neurais, né? Então, caminhar por um lugar, quer dizer, a grama está como um jardim. A grama está marcada por um lado, mas a gente começa a caminhar por outro e vai criando uma marca por outro. Então, colocar o riso como um hábito na vida da gente vai fazer com que ele já venha, tudo que aconteça na vida vai ser enfrentado com esse tom de riso, de alegria, de leveza.
Mas queria também falar uma coisinha rápida, porque a última coisa que acho mais importante eu vou deixar para o fim. Quando tu falou muito da importância do sorriso, segundo eu estudei com aquele casal na Argentina e no manual deles e outras pesquisas, na verdade o sorriso é tão importante porque ele que manda a mesma ordem, dá o mesmo comando para a glândula hipófise para liberar as endorfinas. Eu acho que a Annelise deve saber mais disso, que a risada. Então, na hora de abrir o sorriso, acontece o mesmo efeito biológico, físico, que quando a gente ri. Então, é tão importante como. E justamente eu estou experimentando com aquela bendita máscara do riso, essa coisa, né? Que ela já vai assim, tu pode estar sério embaixo, mas quem olha para isso, dá, sabe, fica assim, ou te acha um ridículo, um doido, ou abre um sorriso. Então, parece que o sorriso, quando tu dá um sorriso para alguém, tu também gera uma coisa diferente. Mas agora quero entrar em um link, uma ficha que caiu assim, porque eu estava meio confusa, achei que hoje íamos tratar um assunto que foi, na verdade, semana passada, que tem a ver com a morte, né? Eu assisti aquele vídeo que tu colocou sobre de Paulo Gustavo, né? Aquela entrevista. E eu estou agora pensando, quando se fala em ambiente seguro, né? Ambiente seguro interno, justamente, porque interno, quanto mais, aí vamos nos dar licença para rir, porque eu agora aprendi um hábito novo. Como escovar os dentes todos os dias, eu tenho o hábito de rir todos os dias. Então, eu já vou me permitir estar em um ambiente interno relaxado, mais leve. Mas o ambiente externo, nós temos que, eu acho que é muito importante como que o riso está com preconceitos. Eu vivo isso todos os dias, não? Até quando saio com essa bendita máscara, tem muita coisa. E me lembro neste momento do que nessa entrevista se falou, como é a gente não estar em um ambiente externo onde o riso seja uma coisa boa, autorizada, que está considerado como bobo, pouco sério, aquele que ríe muito é um cara que não está bem da cabeça. Eles falam em um momento uma coisa, que a pessoa que precisa rir, como será importante rir, e a pessoa vai lá e diz, vamos rir de 1h30, paga, entra para um lugar onde sabe que vai dar risada, paga para rir, e rie, em um ambiente onde sabe que aí vai rir, ninguém vai olhar, sabe? No subconsciente, parece que está aquela lá. Eu vou lá assistir uma comédia. Isto não é yoga do riso, né? É um riso produzido por uma comédia, por piada. Mas como chega um ponto, como se fosse, eu vou pagar para uma técnica que me faça rir em um local que está adaptado para isso, vou rir. E ele mesmo fala, saio relaxado, e, bom, eu cumpri com essa coisa sem que ninguém me critique, me julgue, sabe? Então, gente, que coisa difícil isto do riso. E o yoga do riso, a sessão de yoga do riso, o momento de oferecer isto como uma técnica, em um espaço como a Janete falou, é como dizer, bom, está a porta aberta para você entrar neste lugar para poder rir sem ninguém julgar nem nada, né? É como se entrasse assistir uma comédia num teatro. Então, é bem complicado, né? Ambiente seguro, talvez é isso, tem que oferecer para as pessoas e tentar fazer trocar a fichinha, né? Olha, ambiente para rir é tudo seguro, vamos mudar. A mim está acontecendo uma coisa muito engraçada, né? Saio com essa máscara na rua, passo por algum e eles olham, né? As pessoas olham e eu, bom dia! E eles olham e digam, dá uma risada, dá uma gargalhada. Aí todo mundo... Parece que tu tem que cutucar para que a pessoa sinta, posso rir, porque não vai acontecer nada comigo. É uma coisa, né? Experimentalmente temos que prestar um pouco atenção a isso e como podemos levar, porque eu acho que yoga do riso, nossa sessão
coração, assim, fechadinha e tudo. Não é só aquilo. Yoga do riso e risada e técnica do riso, como a gente queira chamar, pode-se fazer um minutinho na rua, né? Eu passo aí e digo, dei uma gargalhada, talvez é o exercício do bom dia do riso, vai saber, não sei. Então, é bem isso. Não sei, falei demais. Odélia, a tua fala me chamou a atenção de várias coisas, cara, é muito interessante, que não, você falou assim rapidamente, não é qualquer ambiente do riso que é seguro de jeito nenhum. Você mesmo já falou, tem bullying, tem o riso neurótico, tem vários risos que não são saudáveis, tá? Mas, voltando um pouquinho, cara, o yoga do riso tem um aspecto muito interessante justamente por se chamar yoga do riso. Dentro do yoga tem o conceito de sangha, o conceito de... Não é sangha, eu agora fiquei preso. O grupo. Como é o nome? Alguém sabe aqui como é o nome dentro do yoga? Qual é o nome da... É o mesmo que... Existe um nome que... Sangha é esse grupo espiritual. E o Sandro chama de outra forma, que é o conceito usado dentro do yoga. Mas é para união, né? Yoga é união. Não, yoga é união, mas tem um nome do grupo físico que se reúne com uma mesma finalidade espiritual que me fugiu agora, mas é isso. Qual é a importância disso? Porque é justamente você ver o seguinte, no yoga do riso é muito mais fácil de você rir. Por que é mais fácil de rir? Porque todos têm o mesmo, cara, qualquer atividade em grupo, quem já experimentou meditação em grupo, quem já experimentou diversas atividades em grupo, percebe que tem muito mais força a ação do que ela isoladamente. Só que o oposto também é verdadeiro. Quando você tem uma coerção do grupo com relação à sua atividade, aquilo é muito mais difícil. Então, se você aquele caso, não é qualquer ambiente que é seguro para rir. Se você for dar uma gargalhada no meio de uma faculdade ou no meio de um trabalho, vai sofrer coerção. Se você chega para rir, que nem a Adélia falou, para dar bom dia para a galera do yoga do riso, de imediato você vai receber de resposta uma gargalhada. Então, mais uma vez, isso reforça que existem ambientes que são seguros, que facilitam a vinda do riso, e outros que não facilitam. E não é que você vai ficar, como é que se diz, racionalizando para você poder trabalhar seu riso. Mas, se você tiver consciência disso, você, quando acontecer coisas que, de repente, são adversas na sua prática, você vai ter uma condição de avaliar melhor e tentar melhorar isso. Porque, embora o riso seja uma ferramenta super importante, não é tudo que é riso na vida. Você não vai resolver tudo com riso. Eu acabei de falar, sem humor, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do ambiente com as pessoas com que você se relaciona, seu riso vai ser mais difícil. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Quando a gente fala ambiente, não é até o ambiente físico. Cara, só para vocês verem a dificuldade, eu acabei de falar de sangha, né? E eu vou demonstrar para vocês que não é só de riso que a vida vive. Eu vim morar numa aldeia budista. O Lama, que é o principal mentor espiritual, é uma pessoa que faz as palestras dele com humor, contando coisas engraçadas, às vezes acerta, às vezes erra, mas é uma pessoa risonha. E ele já falou textualmente que sem riso não há iluminação, porque se você está atribuindo uma seriedade muito grande à sua prática,
você está assumindo uma personalidade de praticante. Se você assume a personalidade praticante, a sua iluminação está afastada. Mas isso não vem ao caso, porque já é dentro do contexto do budismo. Mas eu falo que tem um mestre espiritual dizendo que o riso é fundamental para a prática, tá? Só que tem um detalhe muito engraçado. Eu sou carioca e vim para o Rio Grande do Sul, sem estar ofendendo a Janete e a Annelise e talvez outras pessoas que estejam aqui. Mas aqui no Rio Grande do Sul é frio pra caramba. E a Adélia também. O que acontece? No ambiente frio, o corpo fica tenso. Fora isso, você fica mais dentro de casa, porque o ambiente lá fora não está convidando para você sair. Os contatos vão diminuindo. É lógico que o que eu estou falando não é para todo mundo. Eu sei de uma coisa, é uma coisa que está me impactando aqui, mas principalmente na aldeia budista, porque aí já somou o fato de ser uma aldeia budista que todo mundo medita, fica sério, meditação é uma coisa séria, que nem a Janete falou no ambiente do yoga, e o Sandro também já relatou disso, que no ambiente do yoga e da meditação ninguém ri, todo mundo é muito sério. Juntou isso com o frio do sul, e eu vim querer implantar yoga do riso numa aldeia do budista no Rio Grande do Sul. Pô, haja dificuldade, o ambiente não ajuda. Então, só para mostrar para vocês como é que o ambiente contribui ou não para a sua prática. E você não pode achar que... Eu garanto uma coisa para vocês. Eu até vou fazer isso. Na medida que o frio permitir, eu vou sair rindo pelo meio da rua, que nem maluco, para tirar a minha própria seriedade. Vou ficar rindo quando... Cara, a coisa aqui é tão séria, que você passa pelas pessoas... Bom dia! A pessoa nem olha para você, não vira nem a cabeça. Ô, William, vou te mandar uma máscara. A ver o que tu acha que tu faz. Eu já tenho, mas foi até bom você ter Eu ia falado dizer que o Marcelo isso. também apresentou. Quero ver. Depois tu conta para nós, William, como é que foi passear pela aldeia de máscara. Eu já passei todo... Eu tenho uma, Val. Eu tenho uma que não é tão bonita quanto mas é uma língua para fora e ela chama atenção. Não, mas tem que ser a da Adélia que funciona. Olha, se você andar com um saco de riso aqui, não vai provocar a mínima graça. Aqui a coisa é um desafio daqueles para quem quer rir. Cara, aí que está. Nesse aspecto, eu estou de acordo com a Janete e com o Ludian. Eu não tenho que esperar nada da sanga. Eu tenho que rir para mim. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Eu não sei. Provavelmente eu vou rir em Viamão, vou rir ali com o mendigo da esquina. Aqui dentro da sanga, eu não posso achar que eu sou mais forte que Jesus. Nem Jesus teve unanimidade, quanto mais eu. Eu não vou querer modificar um padrão que o próprio Lama, o próprio mentor espiritual, não conseguiu fazer com que as pessoas rissem. Eu vou conseguir? Não, vou fazer o que a Janete falou. Vou rir para mim. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Pode ser sobre ambiente seguro. Eu vou acabar me lembrando que isso não acaba. Eu quero te contar a minha história, então. Quem é que quer falar? Não está aparecendo para mim. Eu vou te contar a minha história, então. Quem é você? Você não está aparecendo para mim. Eu vou falar. Janete. Então, vá lá, Janete. Conta a sua história. Oi? Conta a sua história. Assim, ó. Eu sempre fiz do riso... Assim, ó, eu fiz bullying com todos os problemas que eu tinha. Quando eu aprendi que eu podia diminuir os meus problemas com riso, muito antes do yoga do riso, eu pensava, olha o que eu tenho para resolver pela frente. Vou dar uma baita risada que ele vai ficar pequeno, que nem o riso do problema, e depois mandar embora. Mas eu vou te contar assim, ó, eu sempre
fui para e a gente vai para a academia agora faz uns 4 anos em 3 amigas. A gente vai no mesmo carro. E a gente fazia atividade física no clube. Mas a gente sempre se cumprimentou se dando abraço. Então, quando a gente chegava no clube, estacionava, no passeio a gente dava abraço. Eu dou abraço em todo mundo, em quem eu encontrar, eu ofereço. Você quer um abraço? Eu dou um abraço, mesmo em tempos de pandemia. No clube, quando a gente começou a ir, e era uma turma diferente, a gente ria muito, a gente se bobeava muito, e todo mundo olhava com uma cara meio torta. Devagarinho a gente foi chegando e oferecendo abraço para as colegas da turma, porque tinha uma parte que fazia nos aparelhos e tinha aula, né? Era uma turma. Uns queriam, outros não queriam. Lá pelas tantas, todo o pessoal que fazia aula conosco de manhã, quando chegava, passou a se abraçar. Até um dia, uma pessoa diferente que tinha vindo para a academia disse: tem alguém de aniversário hoje? Não, por quê? Porque vocês estão se abraçando. Não, a gente se abraça porque a gente gosta, sabe? Então, assim, ó, a partir do momento que eu não reparo tanto a estranheza dos outros, mas que eu cumpro o meu objetivo, eu vou devagarinho fazendo as pessoas perceberem que aquele hábito, que para mim é muito legal, pode ser muito legal para eles também. Então, não desiste, Will. Continua indo rir na tua aldeia. Daqui a pouco vai acender uma luzinha no coração de alguém e ele vai passar a achar interessante também. Ou começa por fora, sabe? Mas não abre mão. Não desiste. Deixa de ser racional e vai para o coração. Oferece o teu riso. Quem está aberto vai receber, quem não está vai perceber que você está fazendo uma coisa muito melhor do que ficar triste e emburrado. Sabe? É nesse sentido que tu faz a tua luz expandir para iluminar todos que estão ao redor. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Querida, muito obrigado. Teoricamente, eu concordo completamente com você, só tem uma questão. A Annelise é que sabe dessas histórias de inconsciente. O inconsciente, primeiro que a gente não tem consciência dele, a gente nem sabe o que mobiliza a gente. Mas uma coisa é certa, essa segurança que você tem de rir e abraçar, independente do que os outros pensam, ela é inconsciente. A minha insegurança de fazer o mesmo, da mesma forma, ela também é inconsciente. É lógico que é nosso papel tornar isso consciente, observar e tentar modificar. E aí eu concordo contigo. Continue rindo, acredite no riso. Você precisa acreditar em alguma coisa, porque os caminhos são feitos justamente das suas crenças. E alguém pediu um riso por aqui e por agora. Então tá, vamos ir. Valeu, Rony. O Rony está com o chimarrão ali, né? O Rony não falou nada, só chegou para rir. Mas, cara, realmente são várias coisas. Você vê, eu amanhã não, na próxima semana, eu vou propor uma coisa que eu vi na palestra na Semana do Riso, mas que se aplica aqui muito. É como promover uma palestra de yoga do riso, trazendo o riso da galera, mas mantendo a seriedade. Eu acho, mais uma vez, eu estou buscando esse equilíbrio. Porque se você não souber como conduzir para uma palestra de empresário, por exemplo,
Isso talvez sirva a Adélia possa falar, você possa falar. Você vai conduzir uma palestra de yoga do riso. Você vai chegar lá com o mesmo discurso que a gente faz uma aula no curso online, do grupo online. Você vai chegar lá. Yoga do riso é um conceito único no qual nós podemos ser que o objetivo, nós rimos por isso e aquilo, e aí vai começar a bater palma, vai ser dessa forma. Como é que você dá uma palestra online para um grupo que nunca viu yoga do riso e, ao mesmo tempo, porque se você for completamente teórico, que nem a gente costuma ser aqui, certamente ninguém vai... Não vão rir nada e não vão experimentar coisa nenhuma, não vai levar ninguém a riso nenhum. Por outro lado, cara, o Marcelo Ludian, se Deus quiser, vai participar, e o Marcelo Pinto também, porque o Ludian tem uma experiência que foge à nossa compreensão, porque é uma coisa de infância lá que já vem, e ele é uma pessoa muito bem sucedida no mundo do riso. E o Marcelo Pinto é um cara que tem essa escola de dar palestra para a empresa. Então, é um ambiente sério que... Opa, tem gente querendo falar. Janete, espera só um pouquinho que a Ione quer falar. Vamos lá, Ione. Bom dia. Bom dia. É a primeira vez que eu participo. Medo de baixar a mão, eu não quero falar de novo. Ah, tá. É a primeira vez que eu participo do grupo de estudo, estou amando o que vocês estão fazendo aqui, discutindo, assim, tentando buscar incorporar todos os conceitos que vocês trazem. E eu acho assim, interessantíssimo essa questão do ambiente seguro, porque eu tenho como uma necessidade a segurança, muito assim. E participando dos grupos, eu entrava nos grupos de yoga do riso nacional e às vezes eu não me sentia vontade de rir. Eu ficava bem introspectiva e às vezes realmente eu não estava com vontade de rir, me sentia até inadequada dentro do grupo, né? E aí eu andei participando com a Iraildes, que é minha irmã, que está aqui no grupo, né? Andei participando do clube dela. E o clube dela tem vindo poucas pessoas, e as pessoas que vêm são pessoas extremamente entregues à prática. E eu me senti tão acolhida, tão segura naquele clube, tão segura assim, que eu fui percebendo que, para mim, realmente faz muita diferença estar junto de pessoas que, a princípio, está no mesmo objetivo que o meu. E o yoga do riso, realmente, ele é uma prática que quebra paradigmas. Ele não é uma prática que vai estar abarcando multidões, né? A primeiro momento, as pessoas podem até conseguir fazer várias pessoas participar de uma sessão, mas se você for estabelecer um clube, você não vai ter uma participação em massa, porque ela vai naturalmente buscar um crescimento pessoal. Nós vamos para um caminho de um crescimento que nem sempre a gente está disposto a abrir mão de algumas questões para que a gente possa seguir em frente, né? Nem sempre a gente está aberto para receber essa alegria que traz a prática do riso. E então eu percebi assim que num clube nós estamos assim, geralmente a participação de 3 pessoas. Outro dia fomos em 4, e assim a integração que houve com essas 4 pessoas foi muito mais importante para mim do que se tivesse 40, 50, 60 pessoas, porque tinha muita reciprocidade desse grupo. E aí eu fui percebendo que realmente assim a gente tem que abrir mão para fazer a prática de números. É uma coisa. Outra coisa é perceber que realmente é uma prática que vai trazer mudanças internas e que a maioria das pessoas realmente precisa desse preparo que você fala aqui para entender que isso vai ocorrer e ela poder fazer a escolha, se quer continuar com o riso, se quer continuar com essa prática, se está preparada, ela tem que estar sabendo que vai acontecer mesmo mudanças na vida dela. Então, assim, é muito bom de ouvir vocês, e eu acredito muito que praticando que a gente vai
percebendo o que precisa ser movimentado dentro da gente. E como líder do riso, esse é um compromisso que eu tenho comigo, né? De buscar, nem que seja sozinha, fazer a prática. Mas eu sei também que existe algo que me puxa para trás. Existe uma parte minha que às vezes não quer seguir. Ela quer ficar na zona de conforto, né? E eu, sabendo disso, eu posso olhar para ela e falar para ela assim, tá tudo bem, agora eu já não vou rir, mas eu vou procurar um lugar onde eu posso me sentir melhor para rir, né? E aí eu achei o Clube do Riso lá de Ponte Nova. Eu me sinto super bem rindo com essas pessoas. Eu achei super pertinente, assim. Muito obrigado por trazer essa discussão. Eu é que agradeço, Sione. Foi bom você ter colocado essa história do acolhimento novamente, que ele traz uma nova diversidade de temas para a gente abordar. Você vê o seguinte, acolhimento, embora eu vá discordar com você em algum ponto, mas o acolhimento para algumas pessoas é justamente um ambiente íntimo, com poucas pessoas, no qual você pode ser percebido, no qual você pode ser escutado. Só que tem gente que o acolhimento é estar na multidão, onde ela não é vista, onde ela pode ser o ninguém, é tipo o gringo. O pessoal fala muito o seguinte, que o gringo quando vai, a pessoa que vai para o exterior, ela chuta o balde porque ninguém conhece ela mesma, ela faz o que quer. E aí ela pode ser realmente. Então, você vê que existe essas duas nuances. Mas você também tocou numa outra coisa que eu acho bem interessante, é o seguinte, o teu objetivo é rir. E você vai se defrontar com questões, porque o riso promove mudança. E aí, conforme você falou, tem as suas resistências. Você vai buscar vários mecanismos de defesa para não se defrontar com aquela questão que vai ser levantada. E aí você pode rir com essa questão, o que é uma posição, como você também pode acolher a sua incapacidade de rir naquele momento, que foi alguma coisa que, na sua fala, me veio à tona. Você, às vezes, você não quer rir e você precisa acolher esse não riso sem com isso acabar se tornando uma pessoa permissiva, porque senão você corre o risco de se violentar rindo de si mesmo. Eu acho sempre prejudicial. Eu acho sempre rir com ou rir para. Só que aí entra naquela confusão, como é que você vai rir para você mesmo? Ou seja, você é a parte interna e a parte externa ao mesmo tempo. É um treino. Na verdade, essa é a transcendência, essa é a iluminação. Quando você e, ao mesmo tempo, é para si e é o outro ao mesmo tempo. Só que a gente, para chegar nesse ponto, vai ter que ralar muito. Mas eu acho que, por isso que eu falo, esse exercício de uma hora você acolhe, outra hora você ri com... Eu rio no espelho, você botou aí no espelho, assim que eu comecei... Aliás, minto, antes de eu começar a yoga do riso com o Sandro, eu vi um vídeo do Madame Kataria, e eu não entendo inglês, mas eu percebia que ele estava rindo para ele mesmo. E eu disse, como é que eu vou rir para mim mesmo? Eu vou rir no espelho. Então, eu fiz bastante riso no espelho. Eu também entendi que tinha que rir 10 minutos. Eu ri 10 minutos sozinho antes de fazer o curso de liderança do Yoga do Riso. E eu acho muito importante, sim. Em suma, você vê que a coisa é tão complexa que quando você ri, você não está apenas rindo, você está trazendo à tona toda a tua bagagem, todo o teu conhecimento, seja sobre espiritualidade, seja sobre espiritismo, transcendência, o que for, você vai trazer junto para rir junto contigo. E aí teu riso vai sair ou de um jeito ou vai sair de outro. Você vai ter uma visão do seu riso diferente daquela outra pessoa que ainda tem às vezes tem pouca idade,
às vezes tem pouca experiência, porque a idade não é experiência. Pô, tem gente que, pô, minha filha possivelmente tem 3 anos e meio e tem muito mais experiência do que eu. Fico observando ela e disse, pô, que isso, a inteligência emocional dela está melhor do que a minha. Então, você vê que existe uma complexidade. Eu acho que quando a gente vem para aqui trocar falas, a gente está trazendo isso, experiências para que um possa olhar para o outro. É aí que você começa a se integrar, aí que você começa a ter uma percepção de totalidade. É quando a gente troca a fala sem rejeitar, sem que achar que a minha fala é melhor do que a da Janete ou que é melhor do que a da Ione. Não, na verdade, é muito melhor. Às vezes, eu consigo falar muito mais quando eu ouço. A verdade é essa. Quando eu ouço a Annelise, quando eu ouço a Janete, gente, eu vou contar para vocês. Eu, quando chego aqui, eu propus o tema ambiente seguro, não foi? Eu fiz uma análise inicial daquela experiência que eu tive no TRE e analisei essa questão de você rir por outro, não sei o que. Mas, cara, não tem nem aonde você não tem nem aonde buscar esse material para estudar. E de onde que veio o estudo? O estudo veio da fala da Janete, da fala da Iraíldes, da fala da Ione, da fala da Annelise. É dessa troca que a gente faz. Entendeu? Assim como o riso. Aí, cara, acabei de fazer uma relação da sabedoria com o riso. O meu riso vem do seu riso, vem de uma coisa interna, mas não tem coisa interna sem o externo. Como é que eu vou rir se não tiver o outro para rir comigo? Não vai acontecer. O riso é essencialmente social. Então, é necessário que haja uma troca, não só de riso, mas de saberes, para que o seu riso se torne cada vez mais amplo, cada vez mais total. Ninguém mais quer falar, não? Fala aí. Eu te agradeço. Fala, Iraíldes. Não, deixa eu terminar. Eu te agradeço muito assim, por trazer as outras possibilidades, né? Que às vezes a gente olha para o umbigo da gente. Aí, quando você coloca aí que é diferente para outras pessoas, e eu agradeço muito por você trazer essa possibilidade para a minha visão, assim, porque amplia muito. Como líder, né, a gente tem que estar olhando para tudo, né? Eu te agradeço muitíssimo, tá, meu querido? Um abraço. Eu espero que você volte, já que é a primeira vez, volte para aqui, pô. Obrigada. Então, a minha fala também é de agradecimento, porque vocês dois contribuíram muito. Eu fiquei vendo Janete falando e o Will falando e lembrando daquele filme Divertidamente, sabe? É como se 2 aspectos meus estivessem comunicando. E Janete assim, me trouxe uma tranquilidade e me lembrou muito da minha formação, da questão de que eu vou me talhando, e o processo eu vou me fazendo. E eu preciso realmente ter essa confiança no que eu estou levando e em mim também, porque a minha tendência é estar no controle. Então, quando Janete fala assim, confia no que você está levando, ela está falando assim, olha, você tem coisa boa também, pode soltar a mão um pouquinho e relaxar, se entregar no que você está levando, que vai dar certo, entendeu? Então, assim, contribuiu demais para poder me ajudar a chegar num outro lugar, sabe? Para mim, assim, todas as participações nesse grupo, eu me esforço muito para estar aqui quando eu posso, eu me vejo assim, ainda muito pouco participante, porque eu sempre levo aquilo que eu estou precisando. Eu acho isso incrível, eu fico assim encantada, que eu saio daqui, aí eu vi que eu subi um degrauzinho, sabe? E é muito bom, eu quero demais agradecer a todo mundo que faz isso acontecer, as presenças todas, assim, que vai, como você disse, assim, o conhecimento vai surgindo daquilo que vai sendo colocado, né? E é muito gostoso para fazer parte disso, tá? Eu agradeço muito vocês. Obrigado, Iraíldes. Essa coisa, cara, por exemplo, eu tenho uma parceirona aqui que é a Adélia, cara.
nem sempre a gente concorda, mas ela é minha parceira, não só aqui durante, mas fora daqui, ela está sempre me apoiando, cara. A Annelise é outra. São pessoas que estão contribuindo, e eu não vejo como esteja contribuindo para mim. Eu acho que se outras pessoas não veem os vídeos, elas não sabem que estão perdendo, porque eu acho que, de alguma forma, a gente está contribuindo para o yoga do riso. E, quem sabe, até para o mundo inteiro, né? Porque eu acho que yoga do riso é uma coisa para o mundo, é uma coisa do tempo atual que a gente necessita. Então, enquanto a gente puder ir levando, só que eu vou ter que... Quando vocês ouviram um alarmezinho, é o alarme da patroa, que eu chamo alarme da patroa, porque daqui a pouco ela vai precisar do computador e do Zoom, e eu tenho que botar o alarme, tem que afinhar uma pena, porque antigamente a gente ficava até 2 horas batendo papo aqui, mas hoje teve muita gente nova, eu fico muito feliz. Pena que o Pedrão... Uma coisa que me chama a atenção, gente, e aí você vai ver como é que é a diversidade da coisa. Me chama a atenção como é que pessoas como a Janete e a Adélia começam, apesar que a Janete já tem uma caminhada anterior à própria formação de líder, mas como é que elas já começam já lá na frente, já fazendo palestra para 40 pessoas, 20, o Pedro, já bota lá a empresa, já está fazendo, mobilizando empresa, não sei o quê, e eu estou aqui com um grupo de 3 senhorinhas, aí agora o grupo extinguiu o grupo, e agora eu vou ter que arrumar um outro, vou ter que passar a rir sozinho pela rua, entendeu? Cara, de repente fazer o que a Janete falou, vai treinar seu riso interno, entendeu? Cara, e ainda bem que eu aprendi com a Annelise que esses desafios fazem parte da construção da sua resiliência. Então, eu vou ter que treinar, ralar mais ainda meu riso para que um dia eu possa, em vez de ter essa explosão de riso com multidões de 40 pessoas, que para mim 40 pessoas é uma multidão, eu consegui rir com 10, 11, 12, e vamos rindo. William, ninguém está no lugar errado, no momento errado, né? Pois é, verdade. Sabe, tu foi levado, imagina, de Rio de Janeiro lá para Três Coroas para mudar essa vibe, para que eles entendam que podem meditar e rir e estar em conexão com o superior. Então, tua missão talvez é árdua, complicada, mas para alguma coisa tu foi levado para lá, né? Então, vai em frente. Árdua porque, cara, eu preciso insistir com eles, porque é uma coisa que é interessante e faz parte do yoga. Um mestre, ele não desiste do aluno. Eu posso ter feito uma pausa aqui para refletir qual é a melhor maneira de levar riso para essas pessoas, mas eu não posso desistir, porque do mesmo jeito que existe uma dificuldade em definir o que é o interno e o externo, se eu desisto deles de alguma forma, eu posso estar desistindo de mim mesmo. Então, eu tenho que arrumar um jeito... William, faz uma sessão de yoga do riso com lama, privada, só com ele. Caramba! Para ele sentir. Diz para ele, olha, eu quero mostrar, o senhor fala tanto de que rir é muito bom, vamos fazer para o senhor sentir. Faz em privado com ele. Délia, tu agora falou para mim, não foi para ser, impetuoso, não. Tu falou para mim ser o louco, porque aí... Mas tem que ser louco. Tem que ser louco. E já vai fazer a sessão. Eu vou te mandar uma máscara. E vai fazer a sessão com aquela máscara. E tu, olha, eu quero ver depois. Eu quero sim uma máscara. Cara, tu já viu as máscaras do Marcelo e da esposa dele? Não sei. Eu acho que vi. Escuta uma coisa, falando em máscara.
o professor Hermógenes não tem um livro que diz não sei quanto de não ser louco. Tem um livro assim com um título especial, né? Deus me livre de ser não sei quanto, sério ou alguma coisa. Então, gente, tem que ser louco, tem que ser louco. E que as pessoas entendam que um pouquinho de loucura que vem junto de rir a toda hora. Sim. Os loucos são a pessoa mais feliz do mundo, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu vou dar a risada final. Ah, Rony? Fala, Rony. É a primeira, eu vou começar, é a primeira reunião. Eu vou começar o curso segunda-feira de líder do risco com o Sandro. Opa! Muito bom! Muito bom, muito bom. Eu já tenho até o riso dentro de mim, assim, que como aqui no Sul é frio, eu sou de Santa Cruz do Sul, e aí eu tomo banho frio, né? Aí eu dou risada tomando banho, durante todo o banho. Então já dá uns 10 minutos ali só de riso. Não, mas falar em banho? Gente, essa é a máscara que eu circulo aqui dentro da sanga. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fechar uma pena que a gente tem que encerrar, mas eu vou fazer... Com a língua de fora, eles devem achar um desaforo, viu? Com a língua de fora. Não, devem achar falta de respeito. É porque eu penso também. Olha só, cara, durma com um barulho desse. Ela, uma hora, manda eu fazer uma sessão de riso com o lama. E agora diz para eu tomar cuidado para não ser um debochado. Ou tu é um debochado, ou o louco... Mas essa máscara lembra deboche, sinto muito. Faz questão, eu uso também. Olha, Janete, cara. Gostei dessa também, Janete. Depois eu vou entrar em contato com vocês para conseguir essas máscaras. Mas eu queria propor o seguinte, vamos fazer a nossa risada final hoje para o Rony. É a primeira vez que eu estou identificando um cara que, antes de começar, já está aqui com a gente. Então, vamos rir junto com o Rony. É o Daniel aí! Bom final de semana, João. Já viu aí, rapaz? Vou encerrar. Tchau, galera.